Salve, salve, torcida colorada! Vem com o Igor e vem com o Igor no canal do Vaga. Espero que todos vocês estejam bem. Grande abraço para todo mundo. Um bom início de semana para todos nós. Semana que tem Inter, jogo decisivo, porque realmente o Internacional está numa posição perigosa na tabela do Brasileirão e precisa pontuar contra o Atlético Mineiro fora de casa. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida, dando uma projetada no time que deve enfrentar o Galo nessa semana. E também vamos falar sobre o Alan Patrick, que tem feito um trabalho especial no CT Parque Gigante, estando ausente dos treinamentos no campo, beleza? Vamos dar uns detalhes para vocês aqui sobre esse trabalho que o Camisa 10 Colorado vem fazendo. O Vaguinha tá tirando umas férias, tá viajando, tá esparecendo a cabeça lá em Barcelona, então... Nesse momento, tô gravando esse vídeo substituindo o homem, se é que dá pra se dizer assim, né? Muito difícil substituir o Vaguinha, mas estamos dando o nosso melhor para que o homem possa aproveitar também um pouquinho, porque ele merece, trabalha bastante e merece aproveitar um pouquinho, tirar umas férias, beleza? E é claro, pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo e também o espaço aqui nos comentários para vocês interagirem, comentarem, expressarem suas opiniões sobre esses assuntos que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, gurizada. Semana decisiva pro Internacional e a vitória é completamente necessária nesse momento, porque o Internacional está na 14ª posição na tabela do Brasileirão. E isso é perigoso porque o Inter tem 11 pontos e está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. O primeiro time que está no Z4 é o Fortaleza com 10 pontos. Então, o Inter precisa, o quanto antes, se distanciar dessa zona perigosíssima da tabela. Então, dá para se dizer que somente a vitória é necessária. Vai ser fácil? Com certeza não. Afinal de contas, o Inter joga fora de casa, precisando dos 3 pontos, está completamente desfalcado, com muitos atletas no departamento médico, como vocês devem saber. Tem alguns que vão retornar, ou melhor, já estão retornando, como por exemplo o Ricardo Matias, já está disponível, deve ficar à disposição do Roger Machado, inclusive no time titular, diante do Atlético Mineiro. Tem também o caso do Carboneiro, que também já está fazendo trabalhos específicos para retomar os treinamentos no campo, né? Então, o Inter já tem alguns jogadores que devem ficar à disposição para esse duelo, né? Mas é claro, tem muitos ainda que vão demandar um pouco mais de tempo, como é o caso do Vitinho, o Fernando, o Bernabei, o Rocher. Gabriel Mercado também já está retornando, deve ficar à disposição somente após a parada para o Super Mundial de Clubes, então o Internacional vai ter que se revirar para poder escalar o melhor time possível diante desse contexto, né, em que tem vários atletas lesionados. Mas enfim, se a gente fosse programar aqui, se a gente fosse projetar um time que vai enfrentar o Atlético Mineiro, podemos dizer que o Roger Machado vai escalar o Antony no gol, na lateral direita, Bryan Aguirre, Vitão no setor defensivo, ao lado do Juninho, e também o Ramon na lateral esquerda. E aí, a partir do meio-campo, começam as dúvidas, como, por exemplo, Ronaldo ou Thiago Maia, qual dos dois vai ser o titular na primeira função do meio-campo? Essa já é uma dúvida que o Roger Machado vai ter, né? E aí, o Bruno Henrique na segunda função, naquela linha de 3, desse 4-2-3-1 do Roger, provavelmente vamos ter o Wesley na ponta esquerda, ou o Gustavo Prado, e aí o Wesley estando na posição da ponta direita, centralizado o Oscar Romero, e como eu falei, Ricardo Matias já fez os trabalhos nos últimos dias no CT Parque Gigante, deve ser o centroavante titular. Então, Antony no gol, Bryan Aguirre na lateral direita, Juninho, ou melhor, Vitão, Juninho, Ramon, Ronaldo ou Thiago Maia, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Oscar Romero e Wesley, e aí, centralizado, como eu disse, Ricardo Matias, certo? Provavelmente esse vai ser o time que vai enfrentar o Atlético Mineiro na quinta-feira, não deve fugir muito disso, e vamos em busca, assim, dos 3 pontos para se distanciar do Z4, beleza? Sobre o Alan Patrick, de acordo com o colega Simon Bianchini de GZH, o Alan Patrick não participou dos treinamentos de campo no CT Parque Gigante. Vale lembrar, tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Fluminense e assim está suspenso, não vai enfrentar o Galo em Minas Gerais. Então, o Alan Patrick, nesse momento, né, com esse período de trabalhos e que não vai jogar, não vai servir,
né, a delegação colorada nesse jogo em Minas Gerais, está aproveitando para fazer alguns trabalhos na academia, com fisioterapeutas, trabalhos específicos para recuperar a boa forma física, porque realmente o Inter teve uma baita sequência de jogos nesse início de temporada, contando com o Gauchão, as partidas pelo Brasileirão, também pela Copa do Brasil contra o Maracanã e pela Libertadores da América. O Alan Patrick jogou praticamente todos os jogos que o Inter teve até aqui, foi preservado contra o Sport Recife, lá em Pernambuco, né? Mas ele enfrentou todas as partidas possíveis e precisa recuperar a boa forma física. Então o Internacional, aí, a comissão técnica, né, os profissionais que trabalham lá no CT Parque Gigante, viram esse período aí de dias antes da parada para o Super Mundial de Clubes também para auxiliar o Alan Patrick a retomar a sua boa forma física. Então, camisa 10 Colorado não vai estar à disposição contra o Atlético Mineiro, mas está aí se recuperando para enfrentar a sequência de jogos que o Inter vai ter a partir do mês de julho, quando retorna depois da parada para o Super Mundial de Clubes. Vale citar o seguinte: o Inter tem esse jogo contra o Atlético Mineiro, e aí a partir do dia 13 de junho começa um período de férias para os jogadores descansarem, esparecerem a cabeça também, e lá no dia 28 de junho o Inter retoma os trabalhos no CT Parque Gigante, onde inicia uma intertemporada, para que daí, com o Gabriel Mercado já à disposição e outros atletas também que estão no departamento médico, se juntem ao grupo para treinarem, retomarem a boa forma física, retomarem o ritmo de jogo também, e assim conseguirem enfrentar a sequência de jogos longa que o Inter vai ter, que vão ser partidas de novo de 3 a 4 dias de distância. Então realmente o Internacional vai ter que estar muito bem preparado para essas partidas. A reestreia do Internacional, digamos assim, em 2025, depois dessa parada, vai ser no dia 13 de julho contra o Vitória pelo Brasileirão no estádio Beira-Rio. Depois vai ter uma sequência de jogos pelo Brasileirão até chegar no dia 30 do mês de julho, que vai enfrentar o Fluminense pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Então o Inter vai ter esse período de férias e aí depois vai fazer essa intertemporada para essas partidas todas aí que eu citei para vocês, né? Vai ter Vasco no meio do caminho, Ceará, vai ter também o Santos. Então é isso, basicamente, sobre esse planejamento aí do Internacional para essa sequência da temporada. Então é isso, gurizada, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, um bom início de semana para todos nós, semana decisiva, como eu falei, em que o Internacional precisa dos 3 pontos diante do Atlético Mineiro, e nos próximos vídeos, eu ou o Vaguinha voltamos para atualizá-los com mais informações do Internacional. Grande abraço, fui!